Olá, muito boa noite. Está entrando no ar mais um resumo do dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV. Nesta terça-feira, dia 3 de agosto de 2021. Nosso programa de número 795. Tema central: a esquerda deve confiar no TSE, que caçou Lula para eleger Bolsonaro? Esse é o tema que nós vamos tratar aqui ao analisar aí os últimos ataques de Bolsonaro contra o Superior Tribunal Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, e a discussão em torno do processo eleitoral, das urnas eletrônicas, do voto auditável ou não. Esse é um dos temas do nosso programa de hoje. E nós vamos destacar também aqui a Câmara se preparando para votar aí o aprofundamento dos ataques contra os trabalhadores, a intensificação da reforma trabalhista que já completou 4 anos. Nós vamos falar aqui também da entrada na pauta do Congresso Nacional da privatização dos Correios, na luta contra as privatizações, da discussão em torno de novas regras eleitorais, da alta do frio e dos preços em disparadas. Vamos destacar também aqui no programa de hoje o chamado ameaça de Bolsonaro a convocar novos atos, dizendo que vai convocar ato aí na Paulista. Bom, qual deve ser a resposta da esquerda à questão do próximo dia 18? Na pauta também eleitoral, a nova proposta, o novo ensaio do PDT de Lupe, presidido pelo Carlos Lupe, que aventou aí a possibilidade da chapa Ciro e Datena. E aí, o que vocês acham da chapa Ciro e Datena? Bom, por falar em falsos esquerdistas, o prefeito socialista, entre muitas aspas, de presidente Prudente, recebendo aí com festa nada mais nada menos do que Jair Bolsonaro. Você vai ouvir sobre esse tema. Vamos destacar também aqui a questão do rombo nas Olimpíadas, que está sendo previsto aí, rombo deixado pelas Olimpíadas no Japão, em Tóquio. Então vamos debater o tema: para quem as Olimpíadas são um bom negócio? Bom, na pauta do nosso programa, como não pode deixar de ser, a questão da pandemia, e além dos dados sobre a situação no país, você vai ouvir aqui também os informes sobre a discussão em torno da variante Delta, né, que está provocando aí uma situação de alarme na China e um aumento das hospitalizações também nos Estados Unidos. Bom, estas e outras notícias você vai acompanhar por aqui no programa de hoje, que nós temos aqui junto comigo na bancada virtual o companheiro Edson Dorta. Boa noite, Edson. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite aí os ouvintes, internautas e telespectadores aí do resumo do dia, né? Situação, apesar da temperatura estar baixa, do frio, a situação está esquentando cada vez mais, né, Antônio Carlos? É isso aí. Então, a gente chama você que está acompanhando o nosso programa a compartilhar aí o link, a esparramar por aí, né, nas redes sociais, no Telegram, no Twitter, no YouTube, no WhatsApp, Facebook, nos grupos. Chame todo mundo para assistir o Jornal da Noite da Causa Operária TV e a gente rapidamente manda um abraço, né, para alguns dos muitos que já nos acompanham nesse começo de transmissão, contando com o apoio de vocês aí para compartilhar o link aqui da Causa Operária TV. Um salve aí para o Tovariz Carneiro, para Cecília Maria, para Rosângela Barbosa, nossas companheiras, membros aqui do canal, que estão conosco aqui nesse começo de transmissão, para o companheiro Proletário, é o pseudônimo dele, dizendo que abraçou a causa da revolução e não acredita mais nesse sistema eleitoral, já discutindo aqui o tema do nosso programa. Boa noite para o canal Lucenarga, boa noite também tem mais gente chegando por aqui, o Tiago Perret, muito boa noite, salve aí o Rodrigo Silva, que também está
compartilhando aqui, curtindo a nossa transmissão, o Brequim Belchior, bom, e para muito mais gente que está por aqui assistindo ao vivo, e para aqueles que vão também nos assistir aí ao longo das próximas horas na reapresentação, lembrando que a nossa programação, não só o resumo do dia, mas toda a programação aqui da Causa Operária TV fica aí à disposição, né, os arquivos para você poder assistir no melhor horário, assistir a reapresentação, compartilhar, mandar o link aí para os amigos, né, e divulgar amplamente toda a programação aqui do nosso canal, desse canal que não tem rabo preso, né, com as empresas capitalistas, com os inimigos e exploradores do povo trabalhador. Bom, vamos então na nossa pauta, começando rapidamente para destacar aqui que está na programação macabra da Câmara dos Deputados nessa semana, está pautado em princípio para essa terça-feira, não temos notícia de última hora se está entrando em pauta, vamos acompanhar ao longo desse jornal, a medida provisória 1045. E embutida aí nessa MP está na instituição de uma verdadeira mini-reforma trabalhista, né? Em que até o Ministério Público, né, fala aí de prejuízos para os trabalhadores. Ela completa aí a famigerada reforma trabalhista de 2017, feita lá no governo golpista do Temer, com um conjunto de medidas, né, que querem cortar ainda mais, né, as poucas proteções trabalhistas ainda existentes, né, criando aí verdadeiras categorias de empregados de segunda classe. Cria novas barreiras para a fiscalização, por exemplo, do trabalho escravo, né? Enquanto isso, também há um conjunto de outras medidas que estão embutidas aí no sentido de eliminar todo tipo de regra, né, de obrigatoriedade, ainda limitada, porque com a precarização, a chamada precarização estabelecida lá na reforma trabalhista, né, você tem aí milhões de trabalhadores trabalhando já é uma minoria hoje trabalhando de carteira assinada, né? Se criou a figura do chamado microempreendedor, que é um golpe, né? Procurando vender a ilusão de que todo mundo ia se transformar em microempresário, né? Em empreendedores, né? Como se fazia a propaganda à época da reforma trabalhista lá atrás. O que a gente vê hoje é milhões de brasileiros trabalhando menos até do que um prato de comida, né? Porque os salários são tão baixos, né, que não há nenhum tipo de garantia que equivale a menos do que, na realidade, o custo da refeição para um trabalhador em condições adequadas. Bom, o governo federal, essa medida ela vem sendo editada, a medida foi editada a partir de abril, e ela já, desde aquele momento, autorizou a suspensão de contratos e redução da jornada com redução de salário. A redução de salário pode chegar nesse momento até a 70%. E aí foram sendo adendadas a essa medida provisória outros chamados jabutis, né, que totalmente criticados aí pelos sindicatos, fiscais dos trabalhos e até pelo Ministério Público do Trabalho, que na última sexta-feira divulgou um documento assinado por 17 procuradores, incluindo o Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho, José Lima Ramos Pereira, dizendo que o relatório é totalmente inconstitucional. Segundo o Procurador do Trabalho, Italvar Medina, as reduções de direitos previstas são tamanhas que abre a possibilidade de firmar contratos civis e sem garantias trabalhistas e previdenciárias, podendo aumentar muito o risco de superexploração dos trabalhadores. A CUT, entre outras entidades sindicais, repudiaram também as medidas constantes no relatório, né, uma vez que pode ser estabelecido aí qualquer tipo de vínculo, até sem contrato e sem direito algum, né? Por exemplo, fica
Não é necessário estabelecer qualquer regra para férias, fundo de garantia, contribuição previdenciária, absolutamente. Né? O estabelecimento aí de situações para quem não tem qualquer tipo de vínculo com a previdência social. Né? Quer dizer, é a degradação depois da reforma previdenciária, né? Que praticamente levou a uma situação de acabar com a aposentadoria. Agora, né, também você tem uma medida que, mesmo aqueles empregos que sejam criados, né, não se sequer há obrigatoriedade de recolher para a Previdência Social. Né? Isso aí vai levar a uma situação, além de toda a situação de desgraça individual de cada trabalhador contratado nessas condições, isso cria aí uma situação, inclusive, para levar à própria falência da Previdência Social, né? E estabelecer aí falta até de condições, né, para a manutenção do próprio sistema. Quer dizer, é uma política de crise total, né, de escravidão, que está em discussão no Congresso ultra-reacionário aí, sobre o comando do Centrão. Bom, mas não é só essa desgraça que está na pauta do Congresso, da Câmara dos Deputados nessa semana. A privatização dos Correios também está prevista para entrar na pauta nessa primeira semana de agosto. Para falar sobre esse tema, né, vou passar para o companheiro Edson Dorta. Vai lá, Edson. Realmente, Toninho, não é só a questão dessas medidas aí absurdas do governo golpista e do Congresso Nacional que está para ser atacado aí, pelos golpistas em relação ao povo brasileiro, né? Mal o Congresso Nacional voltou do recesso, né? E agora nós estamos na pauta do Congresso Nacional a privatização dos Correios, né? Correio aí, que a gente vem denunciando de que está para ser entregue aí para iniciativa privada, uma empresa super lucrativa, com mais de 100 mil funcionários, e que é uma questão de honra do governo Bolsonaro entregar esse patrimônio aí para a mão dos grandes capitalistas do mercado postal, né? Existe uma PEC, Projeto de Emenda Constitucional 591/21, de que o Correio deve ser vendido integralmente para a iniciativa privada através do governo federal golpista e do Bolsonaro. Para isso, o governo precisa que o Congresso Nacional aprove essa PEC para que ele tenha autorização para fazer o leilão, né? O próprio Paulo Guedes já anunciou de que o leilão já está marcado para março de 2022, antes mesmo deste projeto de lei ser aprovado, né? E o projeto de lei entrou na pauta no dia de hoje, terça-feira, para ser aprovado aí para o Congresso Nacional. Até agora, nesse momento, ainda não decidiram em relação a esse assunto, mas já está na pauta, né? Ontem teve um pronunciamento em rede nacional de televisão do ministro das Comunicações do governo golpista, Fábio Farias. Para quem não conhece, Fábio Farias é genro do Silvio Santos. Silvio Santos é um dos que lucram aí com os Correios, né? Não sei se alguém já comprou Telecena, comprou produtos aí da empresa que o Silvio Santos explora aí no país, né? O Correio é um dos maiores vendedores de telecenas do país. Silvio Santos, com o acordo que ele fez aí com o Bolsonaro, ele ganhou o direito de indicar o ministro das Comunicações, que é o seu genro, lá do Rio Grande do Norte, Fábio Faria. E ontem o Fábio Faria, ele, se tem vamos dizer, um excesso de mentira, o Fábio Faria ontem cometeu esse excesso de mentira, né?
ele, no pronunciamento ontem em rede nacional de televisão, ele disse, olha só, Toninho, como que o negócio é um absurdo. Ele disse que para o Correio sobreviver é preciso privatizar o Correio, que é um absurdo só no termo da maneira como que ele colocou, né? Ele inclusive pediu apoio aí dos deputados, senadores golpistas do Congresso Nacional para que aprovem imediatamente essa PEC, esse projeto de emenda constitucional que autoriza o Poder Executivo de vender o Correio para que o Correio sobreviva. Como que pode o Correio sobreviver se eles vão justamente entregar o Correio para a iniciativa privada? E pior, né? A empresa fechou o ano passado, 2020, a sua contabilidade com lucro de 1,5 bilhão de lucratividade, 1,5 bilhão de reais de lucratividade, uma empresa super lucrativa, um mercado, inclusive o mercado de encomendas, de venda online, vem crescendo no mundo inteiro. Até quando o porque Congresso hoje, até porque hoje, até com a pandemia, né, as pessoas estão comprando, aumentou a compra pela internet em mais de 300% no mundo inteiro, né? E quem que vai entregar essas encomendas, esses pedidos? Obviamente que uma empresa, igual a dos Correios, uma empresa de logística, que vai fazer essa entrega. Então, é uma galinha dos ovos de ouro que o governo golpista está entregando. Sem contar que, ao promover a privatização, obviamente que os trabalhadores que hoje estão na empresa dos Correios serão todos demitidos, né? Hoje circulou nas redes sociais um link, um aplicativo, inclusive dos ministérios das comunicações, perguntando aos trabalhadores dos Correios se eles têm interesse em continuar nos Correios se a for privatizada. Obviamente, já fazendo a pesquisa, né, de que se os trabalhadores, aos Correios ser privatizado, eles vão preferir continuar trabalhando nos Correios, vão procurar um novo concurso público, uma vez que não vai ter concurso público, tem a reforma administrativa que proíbe já o concurso público em quase todas as empresas públicas, ou se eles vão abrir um negócio. É o liberalismo, né? Nós temos a liberdade aí de escolher. Se a gente vai continuar na empresa brasileira dos Correios e Telégrafos, provavelmente recebendo metade do que a gente já recebe, que é uma miséria, ou se a gente terá a liberdade de procurar criar um negócio próprio ou entrar em um novo concurso público que não existirá. É uma demagogia, mas na verdade já preparando a mentalidade dos trabalhadores dos Correios de que a situação aqui vai ser de demissão, de ataques, e se você quiser continuar no Correio, você vai ter que se sujeitar à, à nova política da empresa privada de te explorar até o último sangue, até a última gota de sangue. Então, nós estamos nessa situação, e essa situação só pode ser resolvida, obviamente, com a mobilização dos trabalhadores dos Correios, em primeiro lugar, né, buscando aí reorganizar a categoria que nos últimos anos só teve derrota com a política da burocracia sindical e juntar essa mobilização não só numa greve dos Correios com ocupação, mas também na luta nacional que vem sendo travada no país pelo fora Bolsonaro e todos os golpistas contra privatizações e por novas eleições, né, Toninho? Que inclusive tem que garantir a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É isso.
Desculpe aí, deixei falha aqui no microfone desligado, mas o companheiro Edson aí destacando aí os ataques contra mais de 100 mil trabalhadores dos Correios e contra todo o povo brasileiro, né, porque a entrega desse patrimônio é um prejuízo total para toda a nação. Bom, mas nós, seguindo na nossa pauta aqui, mostrando que depois do período de recesso, a Câmara, o Centrão, está voltando com tudo, né, para defender os interesses dos capitalistas, né, é a mini reforma trabalhista, é a privatização dos Correios, e na pauta política da Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou que pretende também colocar em votação amanhã um projeto de lei complementar que tem mais de 370 páginas e 902 artigos, e que traz uma verdadeira reformulação na legislação eleitoral, né? Isso há um pouco mais de um ano das eleições, né, deixa claro que o Congresso, né, que o Centrão, que a direita, né, ao contrário de muita gente que procurou anunciar antes da hora o obituário, né, a morte do Bolsonaro e da direita, né, procurando cantar aí uma falsa vitória da esquerda nas eleições, toda uma encebação em torno das pesquisas, a situação está mostrando que a direita, mais do que nunca, está procurando se rearticular para impor a sua vontade, independentemente que isso seja contra a vontade da população. Bom, pois bem, na pauta da mini-reforma eleitoral que está sendo proposto, tem restrições às pesquisas eleitorais, né? Toda uma discussão de reorganização das cotas em relação a mulheres e negros, né? Bom, e aí tem todo um debate que, obviamente, deveria, digamos assim, ser realizado de maneira pública, porque, evidentemente, nós, por exemplo, não defendemos as leis eleitorais da maneira como elas existem hoje, que garantem uma verdadeira ditadura, né, e um controle exacerbado do judiciário sobre a situação. Mas, a pretexto de combater, né, o excesso, a ingerência totalmente indevida do judiciário no processo eleitoral, há um conjunto de mudanças que não foram discutidas com ninguém, né? Por exemplo, na realidade, o projeto que está sendo relatado pela deputada Margarete Coelho, que é do Partido Progressista, lá do Piauí, né, o mesmo do senador e agora ministro do Gabinete Civil, o Ciro Lucena, que é um aliado do próprio presidente da casa, do Lira, pretende revogar toda a legislação eleitoral e vai estabelecer um único código eleitoral que já entraria em vigor nas eleições do ano que vem, se para isso se for aprovado tanto pela Câmara como pelo Senado até o início de outubro, exatamente um ano antes do processo eleitoral previsto para 2022. Bom, nós vamos voltar a esse tema aí nos próximos dias. Evidentemente, de maneira nenhuma, nós estamos aí, por exemplo, solidário com os setores da direita que defendem, né, o atual monopólio do judiciário sobre as eleições. As eleições deveriam estar sob o controle estritamente da população, né, por meio de organismos populares e dos partidos políticos, por exemplo, da fiscalização do processo eleitoral, né? Não é o que acontece, né? Mas evidentemente que o Centrão não está discutindo nada aí para garantir nenhuma democracia no processo eleitoral, mas, obviamente, defender interesses, né, de determinados setores da própria burguesia que estão envolvidos na disputa. Isso está deixando claro o seguinte: a eleição, longe de ser uma disputa meramente em torno de preferência da população, que nunca é assim, né, no regime democrático, elas estão sendo preparadas, né, como parte de todo um esquema pelos grandes aparatos políticos da burguesia, pelas máquinas eleitorais da direita, que mesmo não tendo prestígio, não tendo apoio popular, querem restabelecer, aí querem então disputando quem vai controlar as eleições e de que forma
as eleições vão ser realizadas da maneira mais antidemocrática possível. Bom, essas medidas se somam a outras medidas que estão em tramitação, como é o caso da instituição do voto distrital, né, chamado distrital misto, que permitiria aos partidos, às grandes máquinas políticas da burguesia, eleger aí um conjunto de deputados, de políticos, com base nas máquinas eleitorais, né, com base no controle sobre os distritos que seriam estabelecidos aí, no próximo ano, né, uma situação totalmente que não passa por nenhum tipo de controle popular e que pretende colocar as eleições ainda mais sob o controle das grandes máquinas reacionárias da direita. Né? Bom, nós vamos ver que, obviamente, essa situação não tem nada a ver com garantir nenhuma democracia nas eleições, que já não existe, né? E que eles querem que exista menos ainda. E nós vamos falar daqui a pouco sobre o tema, né, se a esquerda deveria confiar, porque tem um debate totalmente falso nesse momento, né, de que é a defesa do atual regime eleitoral, incluindo as urnas eletrônicas, contra, supostamente, as posições dos bolsonaristas. Mas o que nós vamos ver é que tem muito mais coisa envolvida, tem uma profunda mudança que está sendo feita por debaixo dos panos, que ninguém discute, né? Quando a única coisa que está em discussão, e uma discussão profundamente falsa, né, e sem nenhuma clareza, que é a discussão em torno da chamada urna eletrônica. É o povo sendo feito de otário, né, sendo enrolado, enquanto os donos do regime político, do regime golpista, vão fazendo aí alterações que lhes interessam contra o povo brasileiro. Bom, mas antes da gente continuar, voltar à pauta política, nós vamos falar mais do problema eleitoral daqui a pouquinho, né, entrando inclusive no tema central do nosso programa, se a esquerda deve confiar no TSE que caçou Lula para eleger Bolsonaro. Vamos destacar agora, vamos trazer à baila a situação, se o povo já está sofrendo com o frio, né, temperaturas recordes em queda, né, uma situação que preocupa aí a população, que vem atingindo diretamente a população, é o aumento dos preços dos alimentos. Né? Só para, antes de passar para o Edson para comentar o tema, para dar a notícia, hoje, por exemplo, eu passei rapidamente saindo do trabalho pela Feira Livre. E aí eu vi lá, quiabo R$2. Falei, nossa, abaixou o preço do quiabo. Mas aí tinha escrito, bem pequenininho, Edson, embaixo da placa, que era 100 gramas de quiabo. Quer dizer, o quiabo está custando R$20 o quilo. 20 reais o quilo. Tá? Não dá para dizer que é o preço da carne, porque a carne nessa altura já está... O povo nem quiabo vai poder comer mais. Edson. Com você aí, vai lá. Agora, seu microfone está desligado, Edson. Veja agora. Obviamente que a economia capitalista entrou numa derrocada, né? Já havia essa derrocada antes da pandemia, e com a pandemia a derrocada ela se acelerou, né? Se aprofundou. E a inflação, que é o mal aí de toda a economia capitalista, né? Ela começa a ressurgir com muita força, né? E aí os órgãos de imprensa, né? Eles estão alegando que um dos problemas da inflação nos alimentos e em outras questões como a questão da energia elétrica, o próprio combustível teria a ver com o frio que a gente pegou aí nessa última semana, né? Segundo eles, a geada, o frio, fez com que muita plantação aí, produtos hortifrutigranjeiros foram queimados e por isso teria produzido essa hiperinflação que está acontecendo em relação aos alimentos. Eles falam, inclusive, que os alimentos eles correspondem aí a 12% de aumento devido ao frio. Obviamente que não se trata do frio, o frio pode até ter ajudado, né? Até porque nós estamos aí numa situação de frio em uma semana apenas, né?
pode até se estender aí para mais uma semana, mas não seria suficiente para esse aumento dos valores dos alimentos. Os alimentos é um vilão, mas segundo eles também o grande vilão seria os combustíveis. Os combustíveis que estão aumentando aí absurdamente, ao mesmo tempo que o salário dos trabalhadores está congelado ou, quando não, sendo diminuído aí por força da pressão dos interesses dos capitalistas. Para você ter uma ideia, em 12 meses, a gasolina subiu 42%, o etanol 59% e o diesel 40%, né? Eles alegam também que o fato de você estar no meio da pandemia, as pessoas estando em casa, algumas, né, porque os trabalhadores estão trabalhando, mas o fato de que está consumindo mais alimentos teria a coronavírus, né, teria elevado aí a 14,9% o preço dos alimentos. Então nós estamos vendo aí uma aceleração da inflação em relação a esses produtos, né? E que está sendo inclusive expurgado na inflação apresentada pelos órgãos aí governamentais que apresentam uma inflação baixinha para obviamente não aumentar o salário dos trabalhadores, né? Obviamente que o poder aquisitivo dos trabalhadores está perdendo aí a todo mês coisa de 2 a 3% de poder de compra. Então, a situação ela é grave, os economistas, inclusive, alertam para essa questão, de que a situação ela tende a não a melhorar, mas tende a se expandir o processo de inflação nesses produtos, né? Nós já estamos, inclusive, ouvindo aí de que essa semana vai aumentar o preço do gás, vai aumentar o preço da gasolina. O gás vai chegar a 10% do valor do salário mínimo. Tem gente aí falando que a gente vai ter que agora cozinhar no fogão a lenha. E a imprensa capitalista que apoia o governo, né? Por mais que façam campanha da forma como o Bolsonaro se expressa, que ele é mal educado, etc., mas toda a política econômica é apoiada pela imprensa capitalista, pela burguesia, e eles estão apresentando uma justificativa. Sempre tem uma justificativa para dizer por que, que a inflação está voltando e por que, que o trabalhador está se ferrando. E a justificativa que eles estão apresentando agora nos jornais burgueses é de que o problema é o frio. O frio que está causando todo esse processo inflacionário no país, né? E a gente só pode aqui ressaltar que a única maneira de impedir isso é justamente os trabalhadores se mobilizar, os trabalhadores se organizar, ir para a rua e derrubar esse governo, né? Que é um governo que está aí mesmo para defender os interesses dos capitalistas contra os trabalhadores, né? É isso. É isso aí, Edson. Beleza? A culpa nunca é do governo, nunca é dos capitalistas, né? Sempre ou é do trabalhador, ou é Agora do clima, é do frio agora. A é culpa é do do frio frio. agora. É exatamente isso quando o país está mandando aí toda a produção de alimentos para fora, exportando, né? E a gente sofre já há muito tempo a consequência dessa situação. Por exemplo, né, o Brasil está batendo recorde de produção de carne, né? No entanto, a carne se transformou num produto totalmente proibitivo. Hoje na feira, pé de frango, R$ 12,80 o quilo, pé de frango. Né? Imagina aí a situação. Aí não dá para comer a lenha porque não tem lenha, né? Não é como antigamente o trabalhador podia ir na mata do lado da casa e cortar lenha. Agora não tem nem lenha, né? O Edson destacou aí, tá, 10%, um botijão de gás, 10% de um salário mínimo. Bom, agradecer aqui ao Jesus Era Humano e também ao Rodrigo Silva pelo superchat, pela figurinha. O Jesus Era Humano protestando aí, dizendo que privatização é coisa de ladrão. A companheira Rosária perguntando aqui
Nós vamos falar daqui a pouco do dia 7, do dia 18, nós vamos falar sim daqui a pouquinho. Aguarda aí que nós já vamos entrar no tema daqui a pouquinho, está na nossa pauta. E eu queria anunciar também, vai entrar na nossa pauta, os metroviários estão protestando hoje contra a entrega não, né? Contra o roubo do governo Dória, que quer tomar a sede, né, dos trabalhadores do metrô, do sindicato dos metroviários, né? Tem um protesto, e até o final do programa vamos mostrar imagens aí lá Mas do que está essa acontecendo. medida do Dória, essa medida do Dória não é uma medida científica? É o governador aí que muita gente diz que é o governador democrático, né? Científico, como diz o Edson aí, que está aí atacando duramente os companheiros metroviários e a sua organização sindical. E, obviamente, aqui nós vamos mostrar a imagem que nós estamos do lado dos metroviários contra, né, o governo direitista, pilantra, reacionário, fascista do Dória, que quer tomar a sede do Sindicato dos Metroviários. Bom, rapidamente, destacar aqui que as entidades ameaçadas aí pela privatização estão lançando uma campanha contra a privatização do Serpro, né, e da outra empresa, a Dataprev, empresa de companhia de processamento de dados, né? E as entidades sindicais ligadas aí ao setor, juntamente com a lançaram uma campanha, né, para protestar contra a privatização, e a campanha chama a protestar o seguinte, chama a atenção para o perigo, né, que é entregar, salve seus dados, a campanha, né, com apoio da CUT e do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, né, mostrando, a campanha quer chamar a atenção o seguinte, o perigo, né, que a privatização da Dataprev, que tem simplesmente todos os dados, né, de todos os trabalhadores brasileiros da Previdência, né, onde trabalhou, quanto tempo trabalhou, toda a documentação, e o CERP. Né? E, obviamente, que o governo, veja só, o governo vai privatizar essas empresas e para depois pagar para as empresas que comprarem fornecerem os dados e as informações, né, o gerenciamento desses dados para o governo. É uma mutreta sem tamanho, né? Uma mutreta que não... como todo tipo de privatização que vem acontecendo, né, nas últimas décadas, e que agora, né, que deslancharam no governo Fernando Henrique Cardoso e que agora a direita querem completar. Bom, obviamente que a campanha é importante que se faça, mas é preciso deixar claro que sem mobilização, sem ocupar as ruas, né, não há nenhuma possibilidade de deter as privatizações, como o companheiro Edson destacou agora há pouco em relação aos Correios. Né? É preciso a mobilização dos trabalhadores, né? Não adianta fazer simplesmente campanha publicitária. Né? A campanha ela é importante no sentido de informar a população o roubo que está sendo cometido na entrega dessas empresas, na privatização dos Correios, da Eletrobras e assim por diante, já que finalmente quem paga a conta, quem paga pela situação é a população trabalhadora. Agora, o único caminho para deter as privatizações é sair às ruas. Né? Por isso, o próximo dia 18, né, Dia Nacional de Luta contra a destruição dos serviços públicos, contra a reforma administrativa, PEC 32, é um dia fundamental nessa luta. Então, nós vamos falar, daqui a pouquinho, vamos falar mais do dia 18, né, mas já queria chamar a atenção, sem ocupar as ruas, né, não há campanha que dê jeito, né, nenhuma campanha vai convencer aí a máfia, a corja dos deputados do Congresso Nacional a barrarem a privatização. É necessária a mobilização, e mobilização efetiva dos trabalhadores, não é com ato de protesto simplesmente, tem que parar as atividades, tem que ocupar as ruas, ocupar os prédios públicos, né? Tem que ir para o enfrentamento com aqueles que querem destruir, né? Querem entregar as empresas públicas e destruir com as condições de vida dos trabalhadores dessas empresas e de todo o povo brasileiro. Bom, vou passar para o Edson agora apresentar para vocês aí os dados, os últimos dados da situação da Covid, né? Porque
a gente vê aí todo um esforço também publicitário para mostrar que está tudo bem, que está tudo normal, está tudo às mil maravilhas. No entanto, o país está se aproximando aí de uma outra marca fatídica. Com vocês aí, o Edson vai apresentar o tema. Apesar, né, de que a gente está vendo aí não só o governo genocida do Bolsonaro, mas o governo genocida de São Paulo também, do João Dória, reabrindo, né, todos os comércios, agora o Antônio Carlos, que é professor, voltando às aulas, né, a situação continua bem crítica aqui no país, né? Obviamente que não está naquele absurdo de 3.000 mortes por dia, mas ainda continua morrendo mais de 1.000 pessoas por dia no país, né? A gente lembra que quando começou a Covid, falavam de que tinha que fazer, fica em casa, tinha que fazer a quarentena e morria cerca de 50, 100 pessoas. Agora que o país continua morrendo em mais de 1.000 pessoas por dia, eles reabriram tudo, estão reabrindo, inclusive colocando as crianças para voltar às salas de aula. O país já está com 558 mil mortos e 432 pessoas, né? Tá chegando a marca aí de 600 mil mortes durante a pandemia. E nós temos aí 19 milhões de pessoas no país, 19 milhões chegando a 20 milhões, 19 milhões 885 mil 817 pessoas contaminadas pelo Covid. Só nas últimas 24 horas foram 32 mil pessoas, Tony. 32.316 pessoas contaminadas e morreram 1.209 pessoas. Ou seja, né, a situação está longe, longe, longe de estar tranquila, né? São mais de 1.000 pessoas morrendo por dia, né? E mantendo aquela média, Brasil com esse número, e em primeiro lugar vem qual estado? Sendo os que mais morrem, os que mais contaminam, São Paulo, do científico e democrático João Dória. Foi em São Paulo, são 4 milhões e 73 mil 622 pessoas contaminadas. E são 139 mil mortos e 464 pessoas aqui morrendo, já morreram, perderam suas vidas pela ineficiência, pela falta de preocupação com a luta contra o Covid por parte do governador João Dória. E em terceiro lugar vem Minas Gerais, com 1.975.000, bem longe, viu? Bem longe de São Paulo. É preocupante também, obviamente, que são mais de 1.975.000 pessoas contaminadas e 50 mil mortes, mas bem longe do outro genocida que a gente deve levantar o nome aqui, João Dória, do PSDB. Mostra aí que a situação está longe de ser resolvida, por mais que a vacinação esteja sendo feita no país a passo de tartaruga, mas está muito longe de a situação estar estável, né? Por isso também dá luta aí para que não reabram as escolas, né? Porque esse negócio, a tendência é aumentar ainda mais a contaminação e a morte das pessoas no país. Ok, seguindo em frente na nossa pauta, vamos entrar agora então no tema, num dos temas central do nosso programa, que é a questão do processo eleitoral. O tema vem aparecendo na forma de uma campanha de toda a imprensa burguesa, né? Isso deveria a gente colocar a gente de orelha em pé, né? Ao contrário, né, da maioria da esquerda pequeno burguesa, que a Globo falou, eles vão atrás, né? Se a Globo diz tal coisa, eles acreditam, eles copiam, eles repetem, né? Qualquer coisa, né? Nós destacamos aqui recentemente a campanha que a Globo fez aí, por exemplo, contra a Copa América, e toda a esquerda ficou contra a realização da Copa no Brasil. Bom, agora a campanha da moda é diretamente contra
para destacar que o Bolsonaro estaria aí confrontando e agredindo o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Barroso, né? Ao afirmar que as eleições no Brasil são duvidosas. Bom, o Bolsonaro, obviamente, está procurando fazer campanha em defesa dos seus próprios interesses, né? Mas aqui é importante destacar o fato de que o Bolsonaro está buscando aí na luta fratricida, se a gente pode chamar, né, que entre a burguesia existem irmãos, né? Mas eles estão aí numa guerra, numa disputa enorme, o agravamento da crise acirra a disputa interna no interior da própria burguesia, e o Bolsonaro está procurando defender os interesses do seu setor contra os setores mais poderosos da burguesia que controlam, né, não de agora, mas já há muito tempo, o judiciário brasileiro, né, e além do Supremo Tribunal Federal, nesse momento particularmente o Tribunal Superior Eleitoral. Bom, pois bem, mas aqui tem que destacar uma coisa importante. O Bolsonaro procurou colocar a briga como se fosse uma briga contra o Barroso e contra o próprio TSE. Mas é bom lembrar que o Barroso foi nada mais, nada menos, o relator, né, no Tribunal Superior Eleitoral do processo que cassou o ex-presidente Lula como candidato em 2016. Vocês estão vendo aí a súmula, né, o informe, né, aquilo que aparece lá no site do Tribunal Superior Eleitoral, em 2018, né, quando o Lula tentou, o PT escreveu, né, nós apoiamos aí a inscrição do Lula como candidato, houve um ato gigantesco em Brasília, com mais de 50 mil pessoas. Bom, e daí aparece a ficha do Lula inapto, né, porque o Tribunal Superior Eleitoral, de maneira ilegal, inconstitucional, cassou o presidente Lula, que tinha direitos políticos, né, não tinha trânsito julgado, né, tanto é assim que as condenações contra ele eram tão absurdas e ilegais que foram revogadas, né? Então, nesse momento, o Lula inclusive teve seus direitos políticos restituídos, e o Bolsonaro está nessa encenação, nesse jogo de cena, atacando quem ele colocou no governo, né? Porque se o TSE, no Barroso, não tivesse, junto com a corja do TSE e do STF, mantido o Lula cassado, sem direitos políticos e preso, inclusive, né, o Bolsonaro não estaria onde está hoje. Bom, e a discussão da vez é em torno da questão do voto eletrônico, né? Bom, e também todo um debate em torno da suspeição do próprio processo eleitoral. Sobre isso, a gente queria colocar o vídeo, um trecho da análise política feita hoje pelo companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do PCO, no programa que vai ao ar aqui no nosso canal todas as terças-feiras, transmissão simultânea, né, veiculado lá pelos companheiros do canal 247. Então, o companheiro Rui alertando para o problema do perigo do golpe eleitoral. Então, vamos ouvir esse trecho do companheiro Rui e a gente volta daqui a pouco. Vai lá. Se articulando rapidamente com uma certa força. Não, e vão ter muito dinheiro, evidentemente, Rui, mas só para explorar melhor esse ponto que você falou, você fala assim, tudo indica que estamos caminhando para um novo golpe eleitoral. Como é que seria esse novo golpe eleitoral? O golpe eleitoral seria, né, uma manipulação tão intensa da eleição que levasse um candidato sem voto, que é o Dória, para o segundo turno e fizesse com que ele se aproveitasse da polarização existente para derrotar o candidato. Me parece que o ideal, né, não quer dizer que isso aqui seja a única solução. O ideal da burguesia seria que o segundo turno fosse Dória versus Bolsonaro. Aí seria uma grande festa cívica, toda a classe média bem pensante iria se deixar seduzir pela ideia de que é preciso voto útil, Bolsonaro de jeito nenhum, e acabaria votando no Dória. Quer dizer, você tem um leão e um tigre na concorrência, né? Você simplesmente vai escolher quem é que vai te comer primeiro, se é o leão ou o tigre. Eu acho que esse cenário que a burguesia quer.
Esse cenário que você traça, Rui, lembra muito a eleição nos Estados Unidos, né? Um pouco, né? Tira o Bernie Sanders da sala, coloca ali Biden, Trump. Vamos todos de Biden achando que o Biden é diferente, de repente o Biden é um Trump civilizado. O Biden no Brasil parece que vai ser o nosso queridíssimo, né, governador João Dória. Veja só que isso aí mostra quem é o Biden também, né? Mas, o Rui, para que isso aconteça, quer dizer, você tem que inviabilizar os votos à esquerda. Isso parece um cenário quase impossível dentro de eleições limpas, né? Não. Bom, aí tem o problema da eleição limpa, né? Vou falar uma coisa aqui que vai desagradar os bem-pensantes profundamente. Essa guerra em torno do problema do voto impresso, todo mundo vê assim como o Bolsonaro pedindo um exagero. Eu acho que não tem nada de exagero no que o Bolsonaro pede. Não confundir com as outras atitudes dele, né? De ameaçar e tal, que é outra coisa. Essas urnas eletrônicas, elas não merecem a confiança de ninguém. Nós aqui, eu pessoalmente e o PCO, nós já falamos isso muitas vezes, muito antes do Bolsonaro deixar de ser um mero deputado de terceira linha no Congresso Nacional, né? Nós sempre falamos. A urna eletrônica é uma coisa que ninguém tem como controlar, não tem nem como fazer uma auditoria, é uma coisa impossível, né? E ela é extremamente vulnerável à fraude, né? Extremamente vulnerável, não é pouco vulnerável. Então, quer dizer, eu acho que isso daí é um ingrediente da eleição, né? E o pessoal acha que isso daí vai ser usado contra o Bolsonaro ou só contra o Bolsonaro? Não. Pode e deverá ser usado contra o Lula, né? Quem fala aí que a urna eletrônica é a prova de bala, tá doido. Tá aí o companheiro Rui atacando aí, explicando aí o caráter da operação golpista em larga escala que está se montando, né, que não se reduz apenas, né, às ameaças golpistas do próprio Bolsonaro e de setores aí dos militares, né, mas que junto com essa ameaça de golpe, está em armação um outro golpe, que é procurar apresentar justamente o candidato principal dos golpistas, né, dos setores mais poderosos da direita brasileira, do PSDB, o pai do golpe, né, o partido principal do golpe, como sendo aí o candidato da salvação do golpe, né? O Dória como um anjo que viria para livrar o país do demônio, né, do demônio Bolsonaro, né? Nada poderia ser mais falso. Bom, e no meio disso tudo, o debate também falso, né, de que a proposta que nós do PCO defendemos há muito tempo, né, de que o voto deveria ter condições de ser auditado, quer dizer, que deveria haver o voto impresso, né, que haja condições de controle popular, controle dos partidos. Isso aí, que nesse momento é defendido pelo Bolsonaro de maneira tímida e de maneira defensiva, né, porque até o Bolsonaro se vê ameaçado pelo esquema eleitoral da burguesia. Se num determinado momento ele mesmo foi beneficiário desse esquema, porque a burguesia não tinha condições de derrotar a candidatura do PT se não fosse através da candidatura do Bolsonaro naquele momento, né? Agora o próprio Bolsonaro se sente ameaçado, né, por esse esquema poderoso da direita golpista, dos partidos tradicionais da direita, e nós vamos deixar claro, não é porque o Bolsonaro está defendendo que nós vamos dizer, né, nós vamos colocar, como muita gente da esquerda está colocando aí o Barroso, o golpista do Barroso num santuário, no altar, né? O Barroso seria o Barroso que caçou a candidatura do Lula e botou Bolsonaro no governo, junto com Gilmar Mendes, junto com toda a direita do STF, do TSE, agora está sendo apresentada por Nosso Senhor das Eleições, São Barroso, né? É um negócio de doido, sem pé nem cabeça. A esquerda, inclusive, que confia, né, justamente nos seus algozes, né? Aqueles que caçaram e prenderam Lula, agora são protetores da democracia
e toda essa operação golpista montada aí claramente para favorecer a própria direita, né, para favorecer aí os inimigos do povo brasileiro, os organizadores do golpe, como é o caso do candidato cada vez mais claro, o principal candidato da terceira via, que é justamente golpista, João Dória e o seu PSDB. Bom, para mostrar que a direita não tem nada disso, não perdoa, né, enquanto o PT se ilude com essa situação, tem uma imagem, vamos só antes, se já está no ponto aí, a produção parece que está no ponto aí a imagem lá do Sindicato do Metroviário. Se tem, vou mostrar um trechinho do ato que está acontecendo lá, em protesto, né, contra a tentativa do governo de tomar a sede do Sindicato dos Metroviários. Independente das nossas divergências com a direção vacilante dos metroviários, nós estamos totalmente do lado dos metroviários, contra, né, a ofensiva do governo Dória. Se tem mais, pode soltar para a gente aí, produção. Vocês estão vendo as imagens do ato que está acontecendo lá no sindicato, né? Tem companheiros nossos lá próximo do ato. Se a gente tiver imagens depois para a gente, novas imagens, vou mostrar, está aí falando. Com muita dificuldade, poderem dormir, ter pelo menos um canto um pouco mais quente, a gente garantir um colchonete, um cobertor para a galera, e também refeição. E também garantimos, na hora do almoço, também refeição, e vem uma turma aqui, já chegou a casa. Vocês estão vendo aí? Pode voltar para a gente, produção. Isso é uma o pessoal... solidariedade, inclusive nosso sindicato não tinha muito essa... Pode voltar para a gente. Deixando mudo lá a imagem deles, eu só queria destacar que o pessoal está se organizando para dormir no sindicato, para resistir aí à tentativa de desocupação. Queria chamar a atenção que, mais do que isso, é preciso uma mobilização ampla, né? É preciso, por exemplo, queria chamar a atenção que vários setores que estão hoje na direção do Bolsonaro foram favoráveis à presença do PSDB nos atos do Fora Bolsonaro, nos atos da esquerda. Está aí para que serve a aliança com o PSDB do Dória, né? Está aí o PSDB tentando roubar, né, a sede, o sindicato, o patrimônio dos trabalhadores, quer dizer, fazer frente com a direita, como propôs o próprio PCdoB, que está na direção dos metroviários, como companheiros do PSTU, que não protestaram contra a presença do PSDB. Está aí agora o PSDB querendo roubar até a sede do sindicato dos trabalhadores, né? Nós apoiamos, nos solidarizamos com a luta dos companheiros, mas é por essa e por outras, companheiros, que nós não podemos, né, dar asa para a cobra. Bom, outra demonstração de que não adianta flertar com a direita vem de Araraquara. Apesar dos esforços do prefeito do PT, Edinho Cruz, de rezar na cartilha da direita, perseguir manifestações dos trabalhadores, impor lockdown, a direita não
Alô? Voltou o som, hein? 1, 2, 3. Não, o pessoal dizendo que não voltou. Veja aí, se não der, vamos encerrar, porque... Voltou? Eu acho que voltou aí agora, né? Atenção, voltou. 1, 2, 3. Voltou, testando. Errei. Voltou. Bom, desculpem aí, problemas técnicos aí, voltou. Nós vamos mais 5 minutinhos, então, aqui para compensar que a gente deixou o pessoal aí no cinema mudo. Né? E nem eu, nem Edson somos tão galãs assim, nem do cinema mudo. Né? O que dirá para a gente apresentar programa de jornalismo sem som. Bom, o Edson destacou agora há pouco, rapidamente, eu queria emendar com o assunto. Ele falou aí da chapa Ciro e Datena, né? Mostrando o caráter reacionário do PDT de Ciro Gomes. Bom, eu queria destacar um outro partido que se apresenta como de esquerda, e que está mostrando aí cada vez mais, não pela primeira vez, o seu caráter direitista. O socialista, pseudo-socialista, Partido Socialista Brasileiro, prefeito do PSB de Presidente Prudente, recebeu com festa, com pompas e circunstâncias, o presidente Jair Bolsonaro, ele mesmo, o fascista do Bolsonaro, foi recebido pelo prefeito de Presidente Prudente, Ed Tomás, né, que é do Partido Socialista Brasileiro, e se declarou claramente como um bolsonarista. Né? Fez festa, montou aí toda uma operação para receber aí, com pompa e circunstância, o presidente Jair Bolsonaro, então, como vocês estão vendo na foto. Bom, é interessante destacar que muita gente dessa esquerda chama aí o pessoal que apoia o Bolsonaro de gado. Será que o pessoal do PSDB é gado, do PSB é gado também? Né? Será que o pessoal da esquerda vai se referir aos amigos do Flávio Dino, que é do PSDB, do PSD, do PSB, do Freixo, do Marcelo Freixo, né, como gado? É bom lembrar que não é a primeira vez, né? Em 2000, na última eleição, o PSB expulsou prefeitos do partido, como de Chapecó, né, que apoiaram o Bolsonaro nas eleições. Né? E é bom lembrar também que o ex-governador de São Paulo, né, Márcio França, fez campanha ao lado de bolsonaristas, alguns famosos, como o finado senador, me fugiu o nome agora do senador de São Paulo, que morreu, né? O Major Olímpio, né? E outros elementos que fizeram campanha para o Bolsonaro nas eleições. Quer dizer, não é nenhuma novidade os falsos socialistas do PSB, né, estarem juntos aí com o Bolsonaro. Bom, vou passar para a última do Edson, então, para agora com som, né, com voz e tudo, não só... o pessoal estava tentando ler os lábios meus e do Edson, mas não dava certo. Né? Então, vou passar para o Edson comentar as últimas, que parece que as Olimpíadas estão se mostrando um mau negócio, pelo menos para o próprio Japão. Tem gente que fatura com as Olimpíadas, mas, em geral, nunca são os organizadores. Né? E o Japão está anunciando aí um prejuízo, né, Edson? O Japão, né, pelo fato da Covid, ele já teria tido cancelamento. A Olimpíada era para ter acontecido em 2020, o cancelamento já promoveu um prejuízo, né? E a pressão do mercado aí de materiais esportivos, da imprensa internacional que faz a cobertura das Olimpíadas, etc., tipo, a exemplo da Rede Globo, fez pressão para que a Olimpíada acontecesse, mesmo em meio à pandemia, agora no ano de 2021, né? O Japão foi pressionado e realizou a Olimpíada, e aí pela pressão, inclusive da população, que via o perigo da Olimpíada no país, os japoneses foram obrigados aí a realizar a Olimpíada sem o público, né? E o público é uma grande parcela da lucratividade em que a Olimpíada promove para o país, né? Em relação a hotel, a venda de ingressos nos estádios, a restaurantes
E tudo isso representa altas cifras, né, Toninho? Se a gente contabilizar aí que milhões de pessoas, numa situação normal, vá visitar ou vá para a Olimpíada num determinado país, isso representaria milhões de reais ou bilhões de euros, sei lá, dólar, iene, sei lá qual que seria, em relação à própria economia que a Olimpíada gera. Como isso não aconteceu, o Japão está acumulando aí um prejuízo que passa dos bilhões de reais. Segundo eles aí, a cifra chega a quase 78 bilhões de reais. Eles gastaram com a Olimpíada 15 bilhões e estão com dificuldade até de recuperar esse dinheiro, né? Com a estrutura, com os ginásios, com os estádios, com as quadras, etc. Tudo que foi organizado para a Olimpíada em torno da estrutura, os japoneses estão com dificuldade até de rever a quantidade que foi gasta em relação a essa Olimpíada. Ok, nós vamos caminhando para o final, só com o nosso último destaque, né? A variante Delta chegou aí pesado na região chinesa de Wuhan, né? E ao mesmo tempo está desencadeando aí uma alta nas hospitalizações nos Estados Unidos, né? Uma apresentação de imagens aí promovida pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos ressaltou que a situação está se agravando, né? E que a guerra teria mudado digamos assim, de nível com a presença da variante Delta, né? Uma das conclusões apresentadas aí pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças norte-americano é de que os surtos em pessoas vacinadas são altamente contagiosos, né? E de acordo com dados de estudos e com novas análises feitas aí com surto em Provincetown, em Massachusetts. Estou falando mais difícil ainda do que o Moro. Bom, a situação mostrando aí, na China, o governo chinês prometeu testar toda a população de Wuhan, mais de 2 milhões de pessoas, né, para levar aí adiante um combate em larga escala, né? No entanto, né, essa versatilidade que a gente vê aí na China, infelizmente, não existe em todo o mundo, né? Só ver a situação aqui no Brasil, que a maioria da população continua sem teste, inclusive em cidades ricas como São Paulo. Essa situação mostra, evidentemente, junto com o fracasso, por exemplo, do projeto de distribuição de vacina organizado pela ONU, a COVAX, né, mostra que o imperialismo é bom de matar, é bom de deixar morrer, né, é bom de destruir. Quando se trata de defender a população, de prevenir, de tomar medidas de combate, né, o capitalismo é um fracasso total e uma ameaça à humanidade. Pois bem, com essa nós vamos ficando por aqui, pedindo muitíssimas desculpas aí ao pessoal pelas falhas técnicas e os problemas que levaram a gente a ficar sem som durante toda uma parte do programa. E a gente volta amanhã com o resumo do dia, né? Segue aqui a nossa programação final, né? Muito obrigado aí ao Edson pela participação. O Edson volta aí na próxima terça-feira. Boa noite, Edson. Boa noite, Antônio Carlos, boa noite a todos aí que nos acompanharam até o final. Beleza, gente? Um abraço e até amanhã com mais um resumo do dia.